A lua representa, então, os nossos hábitos, né? A nossa intuição, as nossas emoções também, né? Nossas reações inconscientes, né? Porque a lua ela é muito inconsciente. Os nossos instintos, a nossa memória, a lua também ela revela a memória. Gente, para quem está entrando novamente, eu estou dando uma revisada, tá? Eu estou dando novamente uma revisada por causa do vídeo, né? Que nós caímos. Na verdade, o Ed caiu e eu fui junto com ele. Então, a lua ela representa as nossas reações, né? A figura feminina, mãe, e dependendo do mapa, né? Esposa, né? São figuras femininas, né? A maternidade, nossos desejos, o nosso inconsciente, né? A forma com que nós reagimos, né? Exatamente. Frente a determinadas situações. Oi, Dani. E falando um pouquinho de touro, né? Nós estávamos falando também um pouquinho de touro. O touro, ele é regido pelo elemento terra, e ele tem uma dignidade que a gente costuma dizer, né? Que é a fixa, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que os taurinos são muito pé no chão, né? Eles são muito obstinados, persistentes, tem aquela coisa... práticos, e assim, touro, ele rege a materialidade, né? Ele simboliza, ele representa o material, né? Por ser um signo de terra, né? Então ele representa muito a questão do material. Essa estabilidade, a solidez, né? Ela vem muito da energia taurina, né? Outra coisa que vem da energia taurina, a calma, né? Dificilmente você vê um taurino muito nervoso, né? Dependendo aí da posição do mapa dele, né? Mas normalmente vem aquela calma, tranquilidade, né? Principalmente a lua em touro, né? A lua em touro, né? Às vezes a pessoa acha até que a lua é muito, muito paciente. Aí você tem que chegar ao grau 1000 para você tirar a paciência da lua em touro, né? E eu sou prova, né? Com você, eu sou prova. Não, com você. Você tem uma precisa... paciência. Eu lembro quando nós estudávamos, que tinha um colega nosso que não parava de falar e todo mundo ia caindo fora, e você era a única que tinha paciência de ficar ouvindo ele durante horas. Aí o pessoal falava assim, mas por que, né? Como é que pode? Mas, sabe, é uma coisa assim natural. Não é nada forçado. Né? Exatamente. E isso é bom, né? Ainda bem, né? Que tinha alguém que tinha a paciência de ouvir. É um lado ótimo. É um lado ótimo. Eu acho que tem, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado sombra, né? O seu lado negativo também. Às vezes essa paciência... ela também pode ir para um extremo de paralisação, né? De travar. Então, até mais para frente eu vou falar um pouquinho dos desafios, né? A gente vai finalizar os desafios dessa lua em touro, né? Porque você pode cair também na procrastinação também. Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio. Né? Tudo tem que ter o seu caminho do meio. E o taurino, ele valoriza as coisas mais simples também, né? Então, tem muito aquela coisa do apego, ele necessita da segurança material. É muito engraçado. A lua, ela é emoção, né? Sim. O touro, ele necessita da segurança material. Essa junção, esse casamento aí, né, a gente costuma dizer que a segurança para ele é a base da convivência com o mundo. Ele precisa de uma segurança material. Com a lua aí em touro, ele pode até suprir determinadas inseguranças, né, com a questão do material. Do material. Você entendeu? Tá ligado ao emocional dele, né? Muito ligada, tá diretamente, Ed, ligada à questão emocional dele. Né? Então, essa segurança, às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas ele é muito apegado. Não, aí tem alguns outros, vamos dizer assim,
trabalhos a se fazer, até terapeuticamente, para entender, né? Porque você pode chegar realmente ao extremo de que tudo tem que ser suprido, o seu emocional, aquele vazio ali, ele tem que ser suprido a nível material. Ele pode cair no acumulador, né? No acumulador. Ele pode cair no acumulador, né? A gente vai entrar aí mais para frente, que seria a sombra dele, né? Também, né? Certo? Vamos entrar direto numa lua em touro agora. Tá. Né? Então, a lua em touro, ela para iniciar, a gente costuma dizer que é assim, a lua, quem rege câncer é a lua. Então, a lua, ela é a dona do signo de câncer. A gente costuma dizer aí que ela está em domicílio, né? Então, ela está altamente potencializada. Se a gente for falar a nível de força, ela está 100% ali. Isso quer dizer o quê? Que uma lua em câncer, você está hiper mega confortável. É como se você estivesse na sua casa, usufruindo de todo o conforto da sua casa. No caso da lua em touro, ela está numa posição que a gente chama de exaltação. É o segundo melhor lugar, né? É o segundo melhor lugar, exatamente. Se a lua em câncer está em 100%, a lua em touro ela está em 75%, vamos dizer assim. A gente tira 25% aí, só para, né? Mas ela também está em casa, ela também está confortável. Ali é como se ele se sentisse no conforto. Na casa do melhor amigo dele. Do melhor amigo, da namorada. Oi, Márcia. Da família. Você entendeu? Da família. Então, ele é uma posição benéfica, vamos dizer assim. É uma posição confortável, gostosa de estar. Né? Perfeito. Então, a gente costuma dizer que quem tem a lua em touro tá bem, né? Vamos dizer assim, na posição. Sim. Ela tá forte, né? As energias dela estão fortes. As energias estão fortes. A gente está falando só da lua em touro. De repente, pode ser que alguém tenha a lua em touro e tenha lá uma tensão com Plutão. Ela já não vai estar tão confortável. Né? Essa lua em touro, a qual eu vou usufruir dos benefícios dela, vamos dizer assim, talvez eu não consiga usufruir totalmente. Né? Porque o Plutão vai estar lá cutucando outras vias. Mas aí é só com o mapa para a gente poder dar um diagnóstico não é todo mais mundo, complicado. Né? E não é todo mundo, depende muito, né? Por isso que o mapa ele é bem individual, né? A gente precisa dos dados direitinho para fazer. O indivíduo aqui também, ele preza, ele aprecia, está num clima mais, como eu falei, familiar. Então, ele é muito voltado para aquela coisa da casa, né? Faz bem para ele isso. Faz bem a rotina. A lua em touro adora. A lua em Áries, você lembra que falava, que a Adriana falou, que odeia a rotina? Nossa, a lua em touro para ela é uma maravilha saber o que ela já vai fazer amanhã. Né? Ela já tem tudo já programadinho. Você mudar essa rotina dela, aí ele pira. Né? A gente pira, vamos dizer assim. Então, ele também Afinal, ela gosta de estabilidade, né? Ela gosta da estabilidade, exatamente. O pé no chão. Né? A gente costuma dizer que a lua em touro, ela tem os pés no chão mesmo. São pessoas muito realistas, né? A imaginação não é muito de imaginar, não é muito de viajar, não. Ela conta com o que ela tem ali no momento. Porque é terra, né? É prática, né? Os signos que são regidos pelo elemento terra, eles são muito práticos, né? Eles não têm muito essa coisa de ficar sonhando. É planejar, é organizar, é ir lá e fazer. E a lua em touro, ela tem essa coisa a obstinação no seguinte, na questão do trabalho, né? São pessoas que gostam de trabalhar, são pessoas que gostam e são obstinadas, né? Porque ela sabe que o trabalho vai trazer para ela o conforto material, né? O que ela produz é o que ela vai usufruir. Isso é a visão do próprio taurino, né? Então, essa lua em touro também, ela está voltada, como eu falei antes, à calma,
ao conforto, ele é ligado às sensações, né? O signo de Touro é o signo ligado às sensações, né? Ele é sinestésico, né? Aos 5 sentidos, né? A gente costuma dizer que o Touro, que a Lua em Touro, ela tem 2 sentidos muito apurados, né? Que é o tato e o paladar, né? A gente famosinha, né? É isso que eu ia falar. Famosinha, né? Famosinha. De Lua em Touro é sempre ele comendo, né? Sempre ele comendo, tá sempre com fome. Então, esses são os tatos mais, assim, desenvolvidos, os sentidos mais desenvolvidos, vamos dizer assim, exatamente, né? Se ele está falando a calma da Janice, define essa Lua em Touro. É verdade, é verdade. Mas é verdade, esse é Você sabe que depois eu descobri, porque assim, o pessoal vivia falando, poxa, mas você é uma pessoa tão calma, a questão da voz, a sua voz, ela me deixa tão calma. Eu, estudando astrologia, descobri. Porque Touro, ele rege a garganta. Né? Ele rege as cordas vocais. Sim. E uma característica da Lua em Touro também é você ter um tom de voz agradável, né? Exatamente. E depois Tanto é que eu estava comentando, e tem a ver com o que eu estava comentando com você antes da live, que eu dei uma pesquisadinha de famosos com Lua em Touro, e a maioria que veio para mim eram todos cantores, que tem tudo a ver. Sim, porque é muito ligada ao canto também. São pessoas que gostam. Eu até tentei, mas eu não tive sucesso. Tem voz agradável, né? Eu achei a Cristina Aguilera, o Pharrell Williams. Sabe quem é o Pharrell Williams? Que canta o rap. Aquela música é super legal. Muito legal. Cantores. E então eles têm muito essa ligação. Então são pessoas muito, por essa calma, essa paciência, né? Ela é uma coisa natural da Lua em Touro. Né? Eles trazem a Lua em Touro, ela traz também uma fidelidade meio que cega. Eles são muito afetuosos, né? Carinhosos, né? Carinhosos, afetuosos mesmo, né? Precisa de um tempo, né, para você poder confiar, mas são pessoas que têm, assim, a nível de relacionamento, são pessoas, assim, que normalmente são muito fiéis nos seus relacionamentos, né? Tanto isso no casamento, nas amizades, né? São pessoas que elas são difíceis de ter uma interação, porque elas, como eu falei, elas são pé no chão, elas precisam sentir o terreno, né? E uma relação é a mesma coisa. Mas não vai se jogar que nem a Lua em Sagitário, né? Não, ou a própria Lua em Áries, né? A própria Lua em Áries, né? Ela nem se joga, né? O Áries se joga primeiro que a Lua, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Não, é diferente. A Lua em Touro nossa, para você conseguir... Ficar ruminando. Exatamente, ele fica ali processando, assimilando, tanto que normalmente eles costumam falar, nossa, mas essa pessoa ela é lenta de raciocínio, né? Nada a ver, né? Na verdade, ele tá processando as informações, né? Porque também existe aquela a resistência, né? A Lua não é a reação. De repente, a Lua em Touro não gosta de muita mudança, não. Né? Pelo contrário, eles são meio avessos à mudança, né? Quando eu falo avessos, também depende da posição. Nesse caso, como estou utilizando eu como exemplo, vamos dizer assim, a mudança, quando ela vem para mim, eu processo ela um pouco mais rápido, talvez pelo meu ascendente em Sagitário. Com certeza. Aí é aquela coisa, você entendeu? Mas ele normalmente... te ajuda, né? Exatamente. Normalmente a Lua em Sagitário e a Lua em Touro, ele tem uma resistência. Ele precisa... Opa, peraí. Não, como? Vai mudar como? Se eu já estou acostumado todo dia. Calma. Peraí, deixa eu acostumar. Vamos ver. E não é que a pessoa não vai, ele vai, mas ele vai no tempo dele. Ele vai no tempo dele, que às vezes para o outro é muito difícil. Devagar, muito né? Complicado, devagar, demorado. Às vezes ele até perde oportunidades por causa disso.
Porque ele precisa primeiro entender a situação, ele precisa primeiro processar essa mudança, né? Perfeito. Tem uma memória muito precisa, né, Ed? Eu tô falando aqui, mas se você quiser falar, já Não. deixa eu... Normal, Vai tá? lá. Disparou aqui, minha filha, não Vai é lá, o touro, vai lá. não, é o Sagitário mesmo. Vai lá, deixa esse Sagitário falar. Então, a memória, ela é muito precisa, né, do touro. Ele tem uma ótima memória. Dependendo, eu costumo dizer o seguinte, que dependendo do grau de maturidade dessa lua em touro, ele reage de uma forma diferente. Né? É diferente uma lua em touro com relação à memória aos 20 anos do que uma lua em touro aos 50 anos, vamos dizer assim. Ele já passou por um período de desenvolvimento e de maturidade que, de repente, se ele for, sei lá, alguém brigar com ele, não falam que o taurino ele é rancoroso? Ele tem aquela coisa de guardar? Verdade, né? verdade. Então, por isso que eu falo que depende muito do grau da maturidade. Eu estou falando assim a nível até de uma astrologia mais psicológica aí, né? Porque eu mais nova, eu lembro que, nossa, para mim, você me ofender, né? Olha, mas para eu voltar era difícil. Né? Entendi. Hoje não, hoje a gente já tem um entendimento que, né, a gente também tem defeitos e a gente é a projeção do outro, então dependendo muito dessa maturidade, mas existe uma tendência dessa lua em touro também guardar um pouquinho. Ela não esquece de magoar, facilmente as coisas. De magoar. Ela pode perdoar, mas provavelmente ela não esquece, né? Porque ela tem muito aquela coisa da fidelidade, né, Ed? Ela tem muito a questão a lua em touro, ela tem muito a lealdade aí também, né? Então, ela espera isso do outro também, né? Como eu falei, as reações dela, as ações e reações dessa lua em touro, normalmente elas são de uma forma mais lenta, né? Porém, quando ela tem a ação e a reação, é de uma forma firme, né? Ela só precisa processar e assimilar bem esse ocorrido, vamos dizer assim, né? Necessita de um tempo. A lua em touro, ela tem muito aquela coisa, é uma característica que estou falando de processar. Você já viu aquelas brincadeiras assim do que você fala uma coisa, aí a pessoa fica assim... Esse é típico da lua em touro, né? Porque às vezes você fala assim, putz, ele não tem nenhuma reação, e aí, o que acontece? Então, às vezes dá aquelas paradas assim, sabe? Tá processando, o computador tá ali, tá pensando, né? Tá assimilando. Né? Eu lembrei, por isso que eu tô comentando. Sua primeira reação ao novo é de resistência, né? Porque ele já está acostumado, como eu falei, ele já está acostumado, essa lua em touro, a ter a sua rotina, né? Então, o dia a dia, para ele, time que está ganhando não se mexe, não precisa melhorar, né? Então, aí ele pode cair na estagnação, certo? O que mais? Precisa ter muita atenção ao apetite, né? Como nós falamos, que ele é muito bom de Ai, não. Não vai cair de novo, não. Não, Ed. Ed. Não caiu. Eu tava aqui rezando, não vai cair de novo. Touro. Não vai cair de novo. Uma tendência também, a lua em touro, do conservadorismo, né? São pessoas mais conservadoras, mais convencionais, mais tradicionais, né? Elas não é aquela pessoa que se arrisca muito. Os investimentos dessa pessoa da lua em touro, porque a lua em touro, gente, uma das características é exatamente isso. Ele tem muita habilidade com a parte material, né? Certo. Então, os investimentos da lua em touro, é também um investimento mais conservador. Mais conservador, certo? Não é tão de arriscar em bolsa. Não, poupança, aquela coisa mais assim que ele sabe que não vai mexer com o dinheiro dele, entendeu? Que ele não vai perder. É muito engraçado isso, né? Não tem tudo a ver. Uma lua em touro desequilibrada pode cair justamente, como a gente estava comentando, na preguiça, nos ciúmes, né? Por que nos ciúmes? A posse,
Né? A gente não pode deixar de falar que também tem a posse. O apego às coisas materiais, sim, né? Sim. O apego não é aquele que vai querer emprestar as coisas dele, né? E se emprestar, precisa de muita confiança. Gente, deixa eu falar aqui. A Janice tem uma verdadeira biblioteca nacional na casa delas de astrologia. Mas são poucos os que ela realmente empresta os livros. Né? Poucos, muito poucos. Não, mas isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, viu? Eu estou trabalhando... Não, mas eu entendo, porque livro é uma coisa tão preciosa, eu acho, né? Não, então... mas aí é que tá, olha o exemplo, né, da Lua em Touro. O livro, ele não é só um livro, ele não é só... Não, ele tem uma coisa, um apego ali, a gente tem um apego emocional mesmo com aquele livro. Acredito. Pelo conhecimento, pela capa que é maravilhosa. Eu sofro com o livro virtual, com o livro... sabe, para mim, poxa, eu não posso pegar, né? Eu não posso ter... Olha só, né? Um Deixa eu te perguntar uma coisa. A Lua, uma criança com Lua em Touro, é aquela criança que não quer emprestar o brinquedinho pro amiguinho brincar? Que ela fala que é meu, é meu. Pode ser, né? Exatamente, pode ser. Então, olha, mamães que tenham filhos com Lua em Touro, tem que ensinar eles a compartilhar, porque a tendência é... Né? Isso foi ótimo que você falou, porque é verdade, a tendência é não compartilhar. Ele não dá. E é uma coisa natural, não é que ele é egoísta, é dele, né? E assim, é aquela coisa, o cuidado, né? Então você vê assim, você tem... A Lua em Touro, ele tem coisas assim que você fala, nossa, você ainda tem isso? Né? Conservado, conservadinho, bonitinho, você entendeu? Eu tenho até hoje uma Suzy ciclista. Ai, meu Deus, não acredito. Bonitinha, você entendeu? Mas assim, geralmente, já trabalhei muito isso, mas assim, a gente tá brincando, mas é o potencial, é aquilo. A Lua em Áries não tá nem aí, né, para essas coisas. É mais para as ações mesmo, né, como foi falado. O Touro, ele tem tudo a ver porque ele é o material, né? As crianças, ele tá falando coleções. Eu tinha coleções de selo. Foi muito, eu casei, aí eu me desapeguei, né? De muita coisa, mas eu tinha. Minha amiga, a Andréia, essa Berlim 29, ela também tem Lua em Touro. Essa sou eu, nada quebra, nada estraga. Exatamente, ótimo, é exatamente isso. A gente não tem isso e fica tudo novinho, você entendeu? É tudo novinho. Então, é uma tendência, né? É uma tendência, não tem... Mas assim, o que a gente tem que trabalhar é o apego, né? Realmente o apego, por quê? Porque você tem que tirar as coisas para dar lugar a outras. Né? E essa eu acho que é a mensagem para a Lua em Touro. Né? Aprender isso, né? Exatamente. Outra característica da Lua em Touro também, demora para decidir as coisas. Mas quando decide, é determinado. Você entendeu? Não tem, é muito difícil, e assim, se contraria quando depois que decide alguém quer interferir na decisão. Entendi. Por quê? Porque ele demorou, ele analisou, é isso que ele quer, mas nem que ele quebre a cabeça. A cara. Mas ele se obstina, ele se determina. Então a gente costuma dizer também que, porque o taurino ele tem muito essa coisa da determinação. Né? Então ele coloca, ele é determinado, ele chega a ser até obstinado no que ele quer atingir, né? Desde que ele decida. Né? Uma outra coisa também da Lua em Touro, ela tem muita influência também nesse indivíduo, a questão, a gente falou da Lua, da questão do feminino, né? Da mãe, né? Então pode ter muita influência da mãe com relação aos princípios que a mãe passou, as tradições familiares, porque é muito ligado a isso, a educação, pode, sabe aquela coisa de mãe para filha,
de mãe para filho, então ele pode ter provavelmente teve uma mãe que falou, come, 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 por que não comeu? E com meu filho era... Você quer saber mais um exemplo? Olha, estou me expondo aqui, né? Mais um exemplo de lua em touro. Meu filho hoje tem 18 anos, né? Mas ele, quando era novinho, eu era uma coisa atrás dele. Eu achava ele muito magrinho. Então eu falava assim, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer. E o coitado tem lua em aonde? O coitado é ariano, né? Não, ele tem lua em leão. Ele gosta. Mas ele é ariano, é isso? Ele é Áries, Áries com a lua em leão. Não, nossa, pra ele era terrível. Coitado, ele sofreu. Sério, como a gente falava, eu entuchava a coisa dele. Não, você tá muito magrinho, você precisa comer, você precisa... E a minha mãe era assim. Olha só que coisa, né? Que então, louco, esse é um exemplo de lua, né? Nós estamos fazendo uma coisa bem, né? Como é que fala? Eu não pensei que eu ia me expor tanto assim, viu? Esse negócio da lua. O meu escorpião já tá fazendo assim, ó. Bom, como eu falei dos relacionamentos duradouros, né? Sim. Normalmente tem muito. Que mais que a gente pode falar? Não, eu ia falar que talvez... Eu tenho os desafios aqui depois. Como tem o emocional, né? Ela representa o emocional. Quando a pessoa tem momentos de desequilíbrio emocional ou de insegurança emocional, pode somatizar na garganta, né? Também. Pode. Não é? Tipo, laringite, perde a voz, fica rouca, não é? Muito. Já houve casos assim de, por exemplo, ou então assim, às vezes excesso de trabalho, você que trabalha muito com a voz, que nem eu, por exemplo, em atendimento, na época eu trabalhava muito com treinamento, nossa, eu tinha vários, assim, quando eram trabalhos muito estafantes, eu ficava 2, 3 dias com a garganta ruim. Porque também pega aí nessa parte. Né? Somatiza a energia, né? E aí, dependendo da casa, né? A gente não está falando de casa, mas dependendo dessa lua, dependendo da área que tiver, por exemplo, se estiver numa 6, aí a tendência é somatizar e ter problemas né? Na região que o touro rege, que é a garganta, né? Também. Perfeito. Né? Perfeito. Bom, para finalizar... Você tem mais alguma coisa que você quer complementar? Eu acho que deu para... A gente deu, assim, uma geral, né? Uma geral. Mas eu tenho aqui os desafios. Eu anotei alguns desafios da lua em touro. Né? Até para quem tem a lua em touro, né? Como lidar, né? Porque toda posição tem os seus desafios, né? Tem as suas facilidades e tem as suas dificuldades também. Então, com essa lua em touro, ela estando assim, exaltada, né? Vamos dizer assim, como ela é exaltada, ela pode enfatizar tanto as características positivas, quanto aquelas características que eu costumo dizer que são desafiadoras. Né? Certo. Então, por exemplo, como eu falei, o apego ele pode ser enfatizado. Se você for ao extremo, você pode virar um acumulador, como a gente comentou no começo. Né? E não é um acumulador só de coisas não, tá? Acumulador de relacionamentos, acumulador de hábitos, maus hábitos, e aí é difícil você trabalhar esses maus hábitos, é difícil ele se desapegar, né? Normalmente quem tem lua em touro, para fazer um trabalho terapêutico, que assim, de repente você quer, olha, eu quero parar de fazer tal coisa, com vícios, por exemplo, o cigarro, são pessoas difíceis de trabalhar, porque a gente tem que trabalhar o desapego, e para ele o desapego é o oposto dele, né? Porque touro, o oposto de touro quem é? Escorpião. Né? Escorpião fala, olha, as coisas têm que se desapegar, a vida ela tem finitudes, né? Pro touro não, né? O touro, porque aquilo ali para ele é uma segurança. É um sentimento de segurança. Esse é o problema todo, porque traz sentimento de segurança. Então, e a gente falou no começo que é um sentimento meio inconsciente. Ele não, é difícil para ele controlar. Exatamente, é lua. A lua não percebe isso, né?
A Lua, ela só, ela emana as reações, né? Eu lembro que a nossa querida Nádia, quando a gente fica com ela falava que a Lua, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ela manipula a gente nem percebe, mesmo tendo consciência. Exatamente, né? Ela falava assim, a Lua manda na gente, e é verdade. A Lua manda na gente. A Lua manda. Ela porque é diferente do Sol. O Sol, ele é o consciente, ele ilumina, você está ali no presente, você está consciente das coisas que estão acontecendo. A Lua não. Às vezes a Lua tem aquela coisa que você fala, não, mas você não entendeu porque que você... Não, mas eu fiz isso, até ele entender, né? Porque é reação, né? É pura reação. Né? É verdade. E assim, como eu falei, para o touro, ele não entende que as coisas elas são finitas e que há mudanças, que as mudanças faz parte da evolução. Né? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, é o desapego. É você deixar sair o novo, ou seja, deixar sair o velho e entrar o novo, para que você possa... Ele tem essa, mas ele tem um processo para essa entrada do leva novo. tempo. Ele tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Né? E às vezes nem todos estão com essa paciência que a Lua em Touro tem. Tem. Qual que é o desafio maior também? Ter cuidado para não se acomodar. Porque o touro, ele tem uma tendência naquela zona de conforto dele. Verdade. Exatamente. Então, aí é onde a gente costuma dizer de cair na procrastinação, né? Sim, porque ele está bem ali, é a mesma coisa que você está na sua casa, no seu sofá quentinho, né? Mas daqui a pouco você vai ter que sair daquele sofá, né? Você vai ter que fazer alguma coisa, ou sei lá, não adianta você ficar ali a vida inteira no sofá quentinho, porque vai ter uma hora que aquilo ali já não vai te satisfazer. Aí já entra a frustração, por que as coisas estão paradas na minha vida? Você entendeu? Então precisa tomar muito cuidado para não cair. Nesse ponto eu diria que quem tem a Lua em Touro é mais difícil do que quem tem o Sol em Touro. Né? Sim, também, porque é aquela coisa, a Lua ela é inconsciente. Né? O Sol em Touro, ele tem a consciência de que ele precisa mudar, né? De que ele precisa trabalhar determinados pontos, ele está enxergando os pontos que ele tem. A Lua em Touro, não, nem sempre ela vai enxergar. O que vai acontecer é que vai vir situações repetitivas, né, cutucando ali, aí ela fala, opa, peraí, acho que agora tá na hora de eu geralmente enviadas por Saturno. Exatamente, geralmente enviadas o retorno de Saturno. Pelo retorno, e aí vai lá e tira você daquele conforto do sofá quentinho, né? Levanta o sofá e deixa você cair para você falar, opa, agora é hora de mudar. Né? Então a Lua em Touro, ela tem um pouco mais de... Não vejo como dificuldade, porque é um processo mesmo, né? Faz parte dela, né? Dessa Lua em Touro. Um processo mais demorado, vamos dizer. Mais demorado, mas precisa estar, né? Por isso que é legal o mapa, né, Ed? Por isso que é legal Porque sempre tem uma saída no mapa, né? Quando você tem uma lua dessa, você vê Oi, fala. Fala, completa. Não, que quando você já tem a Lua em Touro, e olhando o teu mapa, você pode encontrar um outro aspecto do teu mapa que pode te dar uma saída de como resolver, de como lidar com essa situação, né? Exatamente, iluminar isso, né? Essa potencialidade que você tem, de repente, de acelerar esse processo, né? Por isso que a gente é apaixonado, né? Pela astrologia, né? Sim, como diz a Carol, é difícil de enxergar a nossa Lua. É muito difícil. Né? Verdade, então, eu acho que assim, a grande sacada para essa posição é não ter medo de mudar. Vamos falar assim, se eu tivesse que dar um conselho para a Lua em Touro, seria isso. Não ter medo de mudar e não ser apegado. Esses são os grandes desafios. Para isso, você vai ter que ter todo um processo, né? Porque assim, o que ele precisa ver? Que a vida...
ela é feita de mudanças, tem que ter fluidez, ela não pode resistir, né, a essas mudanças, porque senão o processo é o quê? A estagnação, né? A não mudança, o estar sempre ali no mesmo cantinho, mas essa zona de conforto, ela também vai ficar uma hora ou outra desconfortável, né? Sim. Mas tem um lado positivo também, como a gente comentou no começo, né, dessa lua em touro. Não é só, esses são só os desafios, né? Não, a André falou como é difícil, mas nesse momento a gente vai atrás de terapia, a gente vai atrás dos amigos, a gente vai atrás de pessoas que a gente confia, né? Sempre tem alguém para nos ajudar. Uma outra coisa legal, a gente sempre costuma, né, falar, né, a gente já ouviu muito falar os nossos mestres aí da astrologia, que você tem que se apoderar desse mapa, você tem que se apoderar dessa sua condição, você tem que aceitar, né, eu, por exemplo, eu brinquei aí o tempo todo, né, eu tenho a lua em touro, mas eu amo minha lua em touro, porque ela me ajuda também em muitas coisas, né? Essa coisa da paciência, essa coisa de ver o outro, de ouvir. Oi, Léo. Né? Oi, Léo, boa noite. Já tá terminando, Léo. Nós já finalizamos, Léo. Você chegou, tá vendo? Isso aí, e ela não tem lua em touro, hein? Não, ela tem lua em Sagitário, ela tava agitando. Ela estava agitando. Então existe tudo, todas as posições, gente, zodiacais, todas as posições, toda a lua em Áries, a lua em todos os signos, ela tem sempre o seu lado positivo e o seu lado a trabalhar, o seu lado desafiador, né? E a de touro é esse, né? Perfeito. Então, mas eu amo. E tem que amar mesmo. Ela é muito fofa. É uma lua muito fofa. Ela é fofinha. Ela é fofa. Ai, Jean, obrigado. Quer finalizar com alguma coisa? Eu, pra mim, estou satisfeita. Não, eu acho que você finalizou perfeitamente com esses principais desafios que você falou, que é o aprender a lidar, né, a aceitar a mudança e aprender a desapegar, né? Eu acho que são os dois grandes desafios. Eu acho que é por aí mesmo, né? Exatamente. Saber que o novo, ele vem para ajudar. Perfeito. Se não vem para ajudar, ele vem para agregar, ele vem para acrescentar, né? É aquela coisa. Perfeito. Tá na chuva, tem que se molhar. Exatamente. Gente, boa noite. Muito obrigado, Jean. Gratíssimo. Obrigadão, Ed, mais uma vez. Por mais essa aula de astrologia.